Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. E hoje vamos dar continuidade às leituras dos livros dos Evangelhos, a cronologia, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e estou muito feliz de estar hoje aqui, dando continuidade a este estudo dos Evangelhos e a trazer para você o que as Escrituras têm a falar, os ensinamentos, a palavra do Senhor, tá bom? Lembrando que é o Espírito Santo que está guiando este estudo, não é o homem, tá bom? Eu te peço, compartilha este vídeo em todas as redes sociais, compartilha em teus grupos de WhatsApp, de Instagram, tá bom? Para que aqueles que encontram-se em trevas, aqueles que precisam de conhecer a palavra de Deus, de ter esse primeiro encontro, você seja um canal de bênçãos para a vida dessa pessoa, tá bom? Então hoje vamos estudar o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 2, versículo de número 1, tá bom? E vamos ver, já vimos anteriormente, o capítulo anterior, vimos a apresentação do Senhor Jesus no Templo de Jerusalém e como ele foi consagrado ao Senhor, tá bom? E hoje vamos ver uma passagem muito interessante e até muito mal compreendida, né? Que é a visita de uns personagens que vêm de fora, uns estrangeiros, eles visitam a Jesus, né? Ainda ele criança. E a Bíblia descreve e dá título a este capítulo como a visita dos magos, tá bom? E então eu te peço, abre a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1. E a palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então, primeiro versículo já está jogando por terra muitas crenças. Em primeiro lugar, Mateus confirma o que Lucas descreve de que Jesus havia nascido em Belém, da Judeia. Tá bom? E todos conhecemos já como foi esse nascimento, o que aconteceu. Pode entrar aqui no meu canal e ver os vídeos anteriores, que aí a gente descreve o que a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus. Só que aqui fala também da outra informação, que no momento em que Jesus nasce, quem governava a Judeia, quem governava Israel na época, era o rei Herodes. Depois vamos falar um pouco dele. E fala que vieram do Oriente, a gente não sabe de que país exatamente, de que lugar do Oriente, porque a Bíblia não descreve, vieram do Oriente a Jerusalém uns magos. Quando você pesquisa sobre isso, sai muita coisa. Fala que eram três, que eram reis magos. Gente, a palavra de Deus fala uns reis magos. Então a gente não sabe se eram três, se eram dois, se eram 5, 10, 15. E não sabe se eram reis ou não. Simplesmente uns magos. E a palavra magos aqui pode estar falando de sábios, né? De pessoas entendidas em astrologia, praticantes até de feitiçaria, por que não? Pessoas que adoravam outros deuses, etc. Eles vinham do Oriente, eles não eram judeus, eles eram estrangeiros. E conhecemos que na época muitos povos e culturas cultuavam outros deuses e faziam muito trabalho de feitiçaria, praticavam astrologia, adivinhação.
Lembrando que, por exemplo, no livro de Daniel, Daniel foi considerado um mago lá na Babilônia. Ele foi colocado como chefe dos magos quando Nabucodonosor criou a estátua e quando ele teve, a estátua não, quando ele teve o sonho, né? Aquele sonho profético de uma estátua, etc. E nenhum mago da Babilônia conseguiu decifrar o sonho dele. Daniel fez essa profecia ali, destrinchou essa profecia para o rei. Ele foi dado o título de rei de todos, de rei não, de chefe de todos os magos. Então, às vezes a gente pensa que estes magos que vinham do Oriente eram da Babilônia ou da própria Assíria, né? Por quê? Porque como teve judeus exilados lá, às vezes já lhe tinham algum conhecimento de que posteriormente havia profecia de que o rei dos judeus, o Messias prometido, iria nascer. Então, vamos continuar a palavra de Deus. E perguntavam, eles estavam perguntando para o povo, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Então, interessante que eles seguiam por um fenômeno astrológico. Eles observaram nos céus uma estrela e isso deu uma informação para eles de que havia nascido o rei dos judeus. Tá bom? Então, a gente pensa que Deus colocou sabedoria no coração de outras culturas e pode ser que na tradição deles, nos escritos em que eles tinham conhecimento de muitas coisas, astrologia, etc., algum sinal nos céus ia acontecer que ia a falar sobre o nascimento do Messias. Tá bom? Então, eles seguiam por uma estrela, eles seguiam por um fenômeno astrológico para ter conhecimento de que já havia acontecido esse evento. E eles ficaram tão empolgados, ficaram tão felizes e saíram de tão longe para procurar ao Messias prometido. Olha que interessante. Continuamos. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Olha, eles chegaram com essa notícia. Vimos uma estrela, tivemos conhecimento de que quando esse evento ia acontecer, o rei dos judeus ia nascer e nós vimos adorá-lo. Mas o que fizeram os judeus? Se alarmaram. E principalmente o rei Herodes. Falando um pouco do rei Herodes, o rei Herodes, ele, na realidade, ele estava governando Israel na época. Mas na realidade, o rei Herodes, ele não era judeu, ele era edomita. Ele era descendente de Saul. E os edomitas, eles sempre foram inimigos do povo de Israel, pelo que aconteceu no passado. Tá bom? Ele se alarmou muito. Ele se alarmou muito quando escutou essa notícia e ele não se sentiu em paz. Por quê? Porque ele não queria perder o reinado. Então, chegam 3 pessoas, sábios, magos, pessoas importantes. Estou falando de 3. Chegam algumas pessoas que a gente não sabe a quantidade que é, falando de que, dando certeza de que havia nascido o rei dos judeus, porque eles certamente tinham alguma profecia nas escrituras dele que quando uma estrela da magnitude que se observou na época nos céus ia ser um sinal para o nascimento do Messias, ele se alarmou, entendeu? Ele se alarmou e com ele fala a Bíblia que toda Jerusalém também. Então, em vez de ficar felizes, porque havia um sinal de que havia nascido o Messias prometido que eles estavam esperando, que as escrituras falavam dele, porque os judeus conheciam as escrituras. Eles se alarmaram. Que coisa é?
Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então, o que fez Herodes? Bom, eu não sei muito dessa história, porque ele não era judeu, ele não se interessava pelas escrituras. Ele chamou os sacerdotes. Ele certamente chamou as altas esferas, os chefes dos sacerdotes que ministravam no templo, e começou a perguntar para eles: bom, que conhecimento você tem disso? E aonde é que essa criança deveria nascer? As escrituras têm a falar alguma coisa disso? E olha o que falaram os líderes religiosos. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E falaram aqui o que o profeta falou. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, eles falaram para Herodes o que as escrituras falaram. Então, exatamente, essa passagem encontra-se no livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. E esse livro que foi escrito, esta profecia, foi feita 700 anos antes de Cristo nascer. E fala exatamente: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, profetizado 700 anos antes do nascimento de Cristo pelo profeta Miqueias. Tá bom? E os sacerdotes confirmam isso para Herodes. Aí sim, ele vai nascer de Belém, que mesmo que seja uma cidade pequenininha, ela vai ser grande. Por quê? Porque dali vai vir o Salvador. Tá bom? E que fez Herodes então? Olha o que ele fez. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, ele chama, vem cá, meus queridos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Chegou para, olha, há quanto tempo vocês viram essa estrela? Que chamou a atenção de vocês. E enviando-os a Belém, diz-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Olha o que ele fala. Os magos aqui não fala a resposta deles para Herodes há quanto tempo eles viram essa estrela. Não sei se eles conseguiram falar para Herodes. Mas Herodes fala, bom, já que vocês olharam o sinal, que vocês têm conhecimento disso, e as escrituras falam de que o menino vai nascer em Belém, então vai lá em Belém a ver se vocês acham um menino assim. E se eu achar, me avisam que eu também vou ir lá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Então a estrela guiou aos magos, que a gente não sabe quantos eram, chegou, levou eles até lá. E também o Senhor, emitindo um sinal nos céus, deu a localização exata de Jesus, onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então, olha que coisa interessante e que acontece nos nossos dias. Jesus nasce
Messias prometido, as Escrituras profetizando, os judeus tendo conhecimento desse evento, confirmando o nascimento pela vinda de personagens que tinham um conhecimento superior em astrologia. Ninguém de Jerusalém foi adorar a criança. Conhecendo, entre aspas, a verdade, ninguém foi lá adorar. Era para falar, gente, nasceu o que a gente queria? Em massa todo mundo para lá, adorar a nosso rei, adorar a nosso Salvador, que Deus prometeu que ia trazer. Mas quem foram os únicos que foram adorar? Os estrangeiros, os que não eram judeus, os gentios, como eles chamavam, a quem não era judeu. Foram os únicos que caminharam e foram lá adorar a Jesus. Olha que coisa. Nós vemos hoje em dia, meus queridos, que as bênçãos de Deus podem vir desde pessoas que não são da igreja. Como dentro da igreja pode haver incredulidade, como dentro da igreja pode se manifestar descrença, falta de amor, falta falta de muitas coisas, vamos falar assim. Né? Como pessoas de fora, por um conhecimento que tiveram, vieram rapidamente, com uma grande alegria, que fala que eles se alegraram com um grande e intenso júbilo. Eles estavam tão felizes por estar aí nesse momento e presenciar a vinda do Salvador, porque certamente eles conheciam que Jesus não ia ser só o Salvador de Israel, senão do mundo todo, e que eles se iam beneficiar desse evento que Deus providenciou. Mas os próprios judeus não acreditaram. Eles se alarmaram, eles não foram adorar, ficaram fazendo o que faziam todos os dias lá em Jerusalém. Nem os próprios religiosos, que tinham conhecimento vasto das Escrituras, que liam a palavra de Deus todos os dias, eles se interessaram nem por ir a saber se é verdade que o menino havia nascido. Olha, um evento tão importante ficou desapercebido e Deus deu sinal para eles. Deus deu sinal para eles. E eles não se interessaram por ir a ver a Jesus. E depois todos sabem o que aconteceu, né? O que fizeram eles com Jesus? Nunca acreditaram nele, crucificaram Jesus, mataram. Você sabe. Tá bom? Então vamos continuar. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, meus queridos, aqui vemos já, lembra que Jesus nasceu em um lugar muito simples, foi colocado uma manjedoura, certamente foi um estábulo, né? Onde havia animais, etc. E aqui vemos que Jesus tem uma casa, que a Bíblia fala, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Então, já certamente este evento aconteceu um tempo depois. Não foi, tem imagem que coloca, você pode estar pesquisando como Jesus é adorado, ele é uma manjedoura, rodeado de animais. Então, os três, entre aspas, magos, reis magos que fala, né? A Bíblia não fala que eram três, tá bom? Uns reis, uns sábios, uns magos, tá bom? Uns magos. Então, tem imagem que coloca, por exemplo, para o catolicismo, do Natal, as imagens de Natal é os três reis magos com os pastores adorando Jesus. Não. O evento dos pastores aconteceu primeiro, o mesmo dia que Jesus nasce, e isso aqui acontece tempo depois.
Jesus ainda era uma criancinha de colo, certamente, mas não foi no dia que ele nasceu, tá bom? Vamos jogar por terra isso aí. Eles chegaram, se prostraram em respeito ao Senhor, e ofertaram para ele ouro, incenso e mirra. Estas três coisas aqui eram muito valiosas na época: o ouro, o incenso e a mirra. Se fala do significado desses presentes, hein? O ouro representando a realeza, tá bom? De que Jesus era o rei dos judeus mesmo. O incenso representando o poder espiritual. O incenso era muito usado no templo, de orientações, da necessidade de fazer essa adoração com incenso. Então representava a realeza espiritual de Jesus. E a mirra representava mais a humanidade com que Jesus veio ao mundo. Tá bom? Então, esses três presentes foram ofertados pelos magos a Jesus e, claro, foi tomado por Maria e José na época. Depois vamos entender como Deus age na vida das pessoas, porque na realidade estas três coisas ajudaram muito a José e Maria quando eles fugiram para o Egito. Quando o rei Herodes manda a matar as crianças de Belém, eles têm que fugir. E certamente estes presentes foram importantes para o sustento da família no estrangeiro. Então Deus age com inteligência na tua vida, porque antes de que aconteçam coisas ruins para ti, Ele te dá provisão para você passar por isso. E certamente esses presentes aqui ajudaram muito José e Maria para poder viver no estrangeiro, tá bom? Então, os magos chegam, adoram e entregam ofertas, entregam presentes, tá bom? Coisa que os próprios judeus não fizeram. Estrangeiro chegou e ofertou e adorou. O próprio judeu não fez. Então, meu querido, vigia, porque já Jesus deu uma profecia, que depois a gente vai ver isso. Muitos virão de longe. Lembra aquela passagem? Quando chega o centurião e fala que o servo dele está doente, Jesus fala, vou lá a curá-lo. E ele fala, não, eu não sou digno do Senhor ir para minha casa. Basta só uma palavra sua e meu servo estará curado. E Jesus falou, nunca vi fé igual em Israel. Então, outro gentio teve mais fé que os próprios judeus. Falou, não, Senhor, é só falar, ele vai ser curado. Só o Senhor falar isso e ele vai ser curado. Não precisa ir lá. E Jesus falou que muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, se assentarão com Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, e ganharão a salvação. Falando de que até os próprios judeus não ganhariam, muitos deles não ganhariam. Tá bom? Então aqui vemos como pessoas de fora podem estar hoje entrando na igreja e ganhar a salvação, que muitos de muitos anos já de igreja não ganharão. Por quê? Porque por incredulidade, por falta de interesse, de ação. Tá bom? Jesus falou também dos bodes, das ovelhas, do joio e do trigo que está na igreja. Tá bom? Então vamos pensar e vamos a meditar sobre isso aí. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então, Deus dá uma revelação em sonho para ele falar, não vai lá com o rei. Eu te mostrei quem vai ser o Salvador, quem é meu filho, mas não vai lá e fale para o rei, porque as intenções dele não são boas. Então, eles simplesmente adoraram, ofertaram, se alegraram muito, certamente por estar na presença de Cristo, ainda criança, e por outro caminho foram para a sua terra
Natal. Então, meus queridos, aqui vemos uma passagem muito interessante. Jogamos por terra muitas crenças aqui, de que eram três, de que não. Uns, não se sabe quantos, não fala nomes. Esses personagens em outras religiões têm até nomes, que eu não vou citar aqui, tá bom? Tem até nomes. E são até adorados. Homens normais com conhecimentos de astrologia, com conhecimento em outras matérias, eram sábios, mas que não tinham poder nenhum, que simplesmente reconheceram a estrela do Senhor, o poder, reconheceram a majestade de Cristo e foram adorá-lo, e eles se alegraram por isso e ficaram cheios de júbilo. Fizeram o que os próprios judeus não fizeram e ofertaram, levados por Deus, para até providenciar a Maria e José de recursos para enfrentar o que estava por vir, que em próximos capítulos vamos a continuar esse estudo. Tá bom, meus queridos? Gostaram da lição? Jogaram por terra crenças que estavam arraigadas em nossos corações? Bom, a palavra de Deus tem a última palavra, como fala o ditado. Tá bom? Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui hoje na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia de estudo bíblico, por mais um dia de conhecer a verdade e nos libertar com ela. Pai, entra no coração desse irmão e dessa irmã que está nos assistindo, transforma a vida dele em todas as áreas, familiar, econômica, espiritual, física. Senhor, nos dá entendimento com Tua palavra, nos traz todo tipo de bênçãos para que nós podamos Te adorar. Reforça a igreja, traz para ela conhecimento e sabedoria para poder interpretar a Tua palavra e poder evitar fazer o que aqueles que conheciam a palavra não fizeram, que foi não adorar o Senhor. Quando tiveram a oportunidade, tiveram os sinais. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Então, meus queridos, muito feliz por estar aqui transmitindo esta palavra, ministrando ela em nome de Jesus. Tá bom? Até o próximo estudo bíblico. A paz do Senhor seja com vocês e a sua família.